Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Rodolfo, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Angélica de Sorocaba, e através deste podcast nós trazemos da liturgia deste domingo próximo algumas pérolas para nos ajudar a refletir o que Deus, o que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Estamos iniciando o tempo da Quaresma, acabamos de celebrar a quarta-feira de cinzas, recebemos esse sacramental que nos convida a fazer um caminho penitencial, um caminho de conversão, um caminho que vai nos conduzir à cruz de Cristo. Nosso batismo celebra a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Morremos com Cristo para ressuscitar com Ele. Morremos a morte de Cristo, a morte na carne, para ressuscitar pela graça do Espírito Santo. Esse dom é o dom de Cristo para a Igreja. É o dom que brota do seu coração aberto pela lança do soldado. É o dom da vida nova pelo batismo e pela Eucaristia. Eucaristia que nos alimenta, Eucaristia que nos faz igreja para servir. Servir a Deus e servir os irmãos, servir o próximo. Então está diante dos nossos olhos um caminho penitencial para estes 40 dias, para podermos celebrar dignamente a Páscoa. Vale a pena apenas enfatizar esse dado, né? As cinzas, elas não são um sacramento. Então, a cinza não perdoa pecado. A cinza é um convite. Ela exorta à conversão. Ela exorta a que nós façamos um caminho penitencial. O que perdoa pecado, se o pecado é grave, é a confissão, é o sacramento da reconciliação. E a Igreja nos pede que, pelo menos para celebrar dignamente a Páscoa, a gente faça uma confissão bem feita, uma confissão completa, examinando bem o coração, pelo caminho dos mandamentos, pelo caminho das bem-aventuranças ensinadas por Jesus no Evangelho, para que a gente possa celebrar dignamente a Páscoa. O que perdoa o pecado é o sacramento da reconciliação. E dentro da Quaresma é um tempo propício, apropriado, para que a gente busque viver bem este sacramento. A liturgia deste primeiro domingo da Quaresma é um verdadeiro exorcismo. Cada vez mais hoje em dia, a nossa cultura, o nosso tempo, vem ao encontro desta necessidade de expulsar o mal, de mandar o mal embora, de mandar o maligno para longe. É a experiência que Jesus vive quando ele é tentado por Satanás. O Evangelho traz para nós esta palavra de ordem de Jesus contra o maligno. Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então, convido você a participar da missa neste final de semana com esta consciência de que a liturgia deste final de semana é um verdadeiro exorcismo. É um convite a exorcizar o mal, a mandar o mal embora. E quem manda o mal embora? Quem manda o mal embora é Jesus. É a sua autoridade. Sua autoridade através da vida da Igreja, através da celebração dos sacramentos, através da caridade cristã, através dos nossos lábios, através do ensinamento da doutrina sagrada, da leitura da Escritura, do conhecimento de Deus. Esta é a última palavra que Jesus diz ao diabo: vai-te embora, porque a Escritura diz, está escrito, somente Deus deve receber adoração e culto. Portanto, Jesus não tinha que se submeter à vontade de Satanás. Pelo contrário, ele se submete à vontade do Pai. Ele, o Filho de Deus, é obediente à vontade do Pai e ensina à humanidade o caminho da obediência que conduz à salvação. As leituras
são uma verdadeira receita, um verdadeiro itinerário que nós podemos seguir para podermos alcançar esta verdadeira libertação, esta renúncia do mal, esta vida nova. Então, quem quer exorcizar o mal na sua vida, olha para a primeira leitura do livro do Gênesis, que nos conta o pecado das origens, e ouve esta palavra que Deus disse ao homem e à mulher: não comais deste fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toqueis nele, do contrário, morrereis. Vejam, primeiro passo para que nós possamos exorcizar o mal na nossa vida, para expulsar o diabo, para afastar o maligno, é a obediência a Deus. A obediência à verdade, a obediência à palavra de Deus, não apenas a um versículo da palavra, a palavra como um todo, obediência a Cristo, que é a plenitude da revelação do Pai. Devemos conhecer Jesus, para amar Jesus, para obedecer ao mandamento que ele nos ensinou, que resume toda a lei e todos os profetas, o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro passo é esse, a obediência. O Salmo 50, foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. O segundo passo para que nós possamos de fato fazer um caminho de libertação é a humildade de reconhecer a nossa fraqueza. Nós não somos como Deus. Fomos adotados por Deus no batismo, somos chamados a viver como seus filhos. Quais seus filhos? Fomos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Portanto, nos tornamos co-herdeiros pelo batismo da vida eterna, mas Deus é Deus, a nossa natureza é diferente. Nós precisamos dele para sermos qualquer coisa e para fazermos todas as coisas. Nós não somos superpoderosos. Então, a humildade do reconhecimento da nossa condição, que é um dom do Espírito Santo, dom da ciência infusa do batismo, dom da ciência do Espírito Santo para a nossa vida. Quem somos nós e quem é Deus? E o quanto precisamos dele? A verdadeira humildade. Então, o primeiro passo da primeira leitura, a obediência. O segundo passo do Salmo ensinado para nós, a humildade que reconhece a necessidade de Deus em nossa vida. E na segunda leitura, nós ouvimos São Paulo ensinando a Roma, aos cristãos de Roma, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o seu dom, o dom gratuito e superabundante da justiça. Fomos justificados por Cristo. Portanto, amar Jesus, conhecer Jesus, aderir a Jesus, segui-lo, ir atrás dele, carregando a nossa cruz, enquanto ele carrega a sua cruz, que na verdade é a nossa mais pesada, deixar que ele avance à nossa frente e vamos nós em procissão atrás dele, é o caminho para vencer o maligno. Quem afugenta Satanás, quem combate o mal, quem enfrenta o maligno, é quem pode contra ele. E quem pode contra ele é Cristo, é Jesus. E já decretou na cruz a morte, a destruição e a vitória contra Satanás, seus demônios e contra toda a maldade em nossa vida. Então, o convite que fazemos, que a liturgia faz neste domingo, é que nós de fato aprendamos o caminho para vencer o mal. Obediência, humildade e o reconhecimento do senhorio de Jesus em nossa vida. Ao longo da semana, a liturgia desta primeira semana da Quaresma nos convida, na segunda-feira, a recordar o discurso de Jesus, o ensinamento de Jesus a respeito do fim do mundo. Portanto, quando ele voltar vitorioso, ele vai separar as ovelhas dos cabritos, colocando
aqueles que fazem a vontade do Pai à sua direita e aqueles que são desobedientes à sua esquerda. E a vontade do Pai está assinalada naquela caridade que redime o pecado. Eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, me destes de beber, era peregrino, me acolhestes, nu, me vestistes, enfermo, na prisão e fostes me visitar. Somos convidados a entender que a Eucaristia que recebemos na celebração da missa precisa transformar-nos em homens e mulheres eucarísticos para levar a presença de Cristo a todos os ambientes nos quais vivemos e somos. Na terça-feira, Jesus ensina seus discípulos a rezar e ensina a eles a oração do Pai Nosso. Nós devemos suplicar ao Pai que nos livre da tentação, mas e que nos livre do mal todos os dias. Nos livre da tentação e do mal todos os dias. A oração diária do Pai Nosso é uma oração obediente, é uma oração humilde que nos coloca em relação profunda com a vontade do Pai, que é salvar seus filhos. Na quarta-feira, Jesus retoma este ensinamento, dizendo que esta geração, a geração que estava diante dele, é uma geração má que busca um sinal, mas que não receberá sinal algum a não ser o sinal de Jonas. Jonas foi enviado à cidade de Nínive como portador de um convite de conversão. Portanto, se não foram capazes de ouvir Jonas, e se não entendem que o convite de Deus é um convite de conversão, não há outro sinal que os possa converter. A nós também. Este tempo é um tempo de conversão, é um tempo de penitência. Se queremos vencer o mal, se queremos viver o mistério da Páscoa, se queremos uma vida nova em Cristo, a única coisa que Jesus tem para nos dizer é isto: convertei-vos, crede no Evangelho, o reino dos céus está próximo. Depende de nós fazermos esse caminho redentor, que é penitencial. Na quinta-feira, Jesus ensina aos seus discípulos: pedi e vos será dado, procurais e achareis, batei e a porta vos será aberta. Portanto, todo aquele que pede, recebe. Ninguém ache, ninguém pense que está inacessível à graça, que está num fundo de poço que não possa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Grite, suplique, implore, cante, busque a Deus de todo o coração e você receberá a graça de Cristo para a sua vida. Na sexta-feira, Jesus retoma um ensinamento que já fez parte dos dias anteriores. Se vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, diz Jesus aos seus discípulos, não entrareis no reino dos céus. A justiça que Deus escolheu manifestar na história da humanidade na plenitude dos tempos foi a misericórdia. Foi dar a possibilidade de redenção para aqueles que escolheram o caminho do mal e não tinham tido a oportunidade de conhecer um caminho melhor, que é o caminho que Jesus vem a anunciar, o caminho da verdadeira vida. A partir de Cristo, nós sabemos que existe um caminho melhor e somos convidados a seguir por esse caminho redentor e santificador. Por fim, no sábado, Jesus exorta seus discípulos a que a caridade deles seja perfeita. Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem, pois assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. A caridade para com Deus se manifesta na caridade para com o próximo. Termino este momento de reflexão da palavra recordando que a campanha da fraternidade no Brasil nos exorta a termos compaixão dos necessitados, a não passarmos por eles de maneira omissa, como se não fosse nossa responsabilidade, como se eles fossem uma objeção, como se eles fossem um acidente de percurso, mas a sermos uma igreja samaritana. E pensemos também um pouco nesta primeira semana em como vai a nossa boca, no que nós dizemos, na crítica, no julgamento, na calúnia, na difamação, na fofoca que destrói a vida das pessoas,
especialmente nas redes sociais. Os dedos também, às vezes, são instrumento do mal. Que a Virgem Maria Santíssima possa acompanhar sua primeira semana da Quaresma com grandes graças, graças de libertação e de santificação para a sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.